Boa noite a todos. A gente vai começar mais uma conexão aqui do Grupo Médico de Olhos. Todos são muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma convidada, a doutora Natasha Junqueira. Eu conheço a doutora Natasha lá de Ribeirão Preto. Ela foi minha R+, na residência, depois ela foi minha E+, no Fellow. Foi a primeira pessoa que me ensinou a fazer o mapeamento de retina na unidade de emergência. Eu lembro direitinho que ela pegou os lápis coloridos lá, virou o papel de ponta cabeça, falou assim que vê isso e isso. Foi bem legal, isso aí a gente caminhou bastante tempo junto. Atualmente ela está trabalhando em Andradina e também em Três Lagoas, e ela é professora da Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Três Lagoas. Ela já tinha feito o concurso no segundo ano do Fellow e já leciona lá, já tem 2 anos, né, Natasha? 2 anos. Legal, ela fez a especialidade toda dela, ela fez a faculdade, a residência e a especialidade em retina, né? Retina, ultrassom e HOP lá, e o VIT lá em Ribeirão Preto conosco lá. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente de técnicas de fixação escleral, vai fazer um apanhado, né? E vai mostrar os resultados de um trabalho bem legal que ela tem. E depois a gente vai ter a apresentação de um caso clínico do Dr. Alexandre Grandinetti, na verdade um caso cirúrgico. Acho que vai ser uma noite bem proveitosa. Obrigada pelo convite. Eu não lembrava disso não, Leandro. Estou desenhando para você. Bem, posso compartilhar a tela? Pode sim. Acho que às vezes demora um pouquinho, né? Me fala quando entrar aí, quando der certo. Já deu certo aqui, está aparecendo para mim. Tá. Deixa eu só ver. Só uma coisinha. Pronto, assim fica melhor. Bem, então boa noite de novo. Então, como o Leandro falou, eu sou professora aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, né? E eu trabalho em Três Lagoas, em Andradina. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho de fixação. Na verdade, o Leandro me convidou para falar um pouquinho de fixação, porque eu estou fazendo doutorado e meu trabalho é de fixação escleral com acros e com Goetex especificamente. Mas eu trouxe, vou falar um pouquinho das outras fixações, mais para diversificar a aula mesmo. Bem, então a gente sabe, né, que o comprometimento da cápsula anterior ou posterior, ela pode ser por conta de um trauma ocular, por uma fraqueza zonular ou por uma cirurgia de catarata complicada. Mais ou menos aí 1 a 2% das cirurgias de catarata vão complicar e impossibilitar o implante dessa lente no saco. E aí a gente tem os dados dos Estados Unidos, mais ou menos aí 3 milhões de cirurgias de catarata por ano são realizadas lá, e aí você já imagina 1 a 2% disso, é um número realmente significativo de pacientes, né, que terão que ter essa lente implantada de uma outra forma que não seja no saco capsular. E quais são as opções que a gente tem, né, para esse implante dessa lente? A gente tem as lentes de câmara anterior, as lentes de fixação iriana e as lentes esclerais. Claro, a gente sabe que cada uma tem as suas vantagens e suas desvantagens, né? E comparando um pouquinho elas, a vantagem da fixação escleral é que você consegue deixar essa lente numa posição anatômica mais próxima aí do fisiológico, né, que seria atrás da íris, o que diminui, teoricamente, aí o risco de mirite e de uma descompensação corneana. Eu vou falar especificamente da... Engraçado que mudou aqui para mim. Vou falar especificamente da fixação escleral. Tá. Em relação à sua programação, né, as considerações aí pré-operatórias. Então, claro, né, para você colocar uma lente de câmara anterior, para você fixar na íris, você precisa ter uma íris íntegra. Se você não tem um paciente que tem uma câmara rasa, uma doença da córnea, você tende a preferir uma fixação escleral. E a grande questão, a gente estava até comentando agora há pouco, né, é que essas técnicas de fixação com fios, com Prolene principalmente, a gente tem um acompanhamento longo follow-up desses pacientes, né? E é claro que a gente começou a ver, então, essa complicação que seria o rompimento do fio ou a descentração, o deslocamento da lente, né? Então, foram, sim, propostas outras técnicas de fixação, né? Principalmente não utilizando fios ou utilizando fio alternativo para diminuir, então, essa descentração,
Mas a grande questão é que a gente ainda não tem o acompanhamento a longo prazo desses pacientes, né? Então a gente ainda tem que esperar, tem que ter um pouco de paciência para ver mesmo o resultado dessas técnicas. Falando um pouquinho da diferença de cirurgiões, né? Então, claro, uma técnica que pode ser feita aí tanto por cirurgiões do segmento anterior quanto posterior, né? E aí tem um estudo aí retrospectivo recente que avaliou essa diferença, uma fixação escleral, uma vitrectomia, né? Ou seja, cirurgiões aí geralmente do segmento anterior versus a fixação com uma vitré posterior. E a acuidade visual foi semelhante em ambos os grupos, né? E aí, puxando um pouquinho para o nosso lado, a vantagem, então, de uma abordagem por um especialista de segmento posterior é que a gente geralmente consegue lidar com alguma complicação no intraoperatório, geralmente imprevista, como, por exemplo, o deslocamento posterior da lente, que pode acontecer. E aí você, né, sendo um cirurgião aí de retina, você consegue resolver na hora, trazer essa lente e fixar novamente. Ou um rasgo de retina, um descolamento de retina, que já aí não é muito frequente, mas você tem condições, então, de resolver ali no momento, né? Em relação ao tempo da cirurgia, os estudos retrospectivos, então, eles mostram os resultados visuais e as taxas de complicação bem semelhantes entre fixar, né, fazer uma fixação primária ou fazer uma fixação secundária dessa lente. Então, o que a gente nota é que depende muito aí do conforto, da experiência do cirurgião. É claro que às vezes, se você está fazendo uma catarata e complica, você precisa implantar outra lente, você precisa dispor dessa lente, né? Como acontecia muito com a gente no HC, na verdade, né? Às vezes um paciente chegava, era uma endofaco, e a Acros, né? A gente não tinha essa lente de estoque e também não dava para esperar, né, abordar esse paciente. Então a gente fazia primeiro uma vitrectomia endofaco desse paciente, depois fazia fixação, porque a gente não dispunha dessa lente naquele momento, né? Então tem algumas questões aí, ou às vezes uma cirurgia muito longa, você opta por fixar no segundo momento. Mas isso é mesmo uma escolha geralmente do cirurgião individual. Em relação à lente, bem, os primeiros estudos, né, falando especificamente da fixação escleral da Acros, eles utilizavam essa distância de 2 milímetros do limbo para esclerotomia. E aí, tanto que nosso trabalho, a gente começou utilizando essa distância de 2 milímetros. E depois surgiram novos estudos, né, novas publicações, que eles defendiam, então, na verdade, essa distância de 3 milímetros, que seria mais próxima aí do saco, da posição do saco capsular. Então, depois disso, né, nos nossos primeiros casos, a gente fez a 2 milímetros e depois a gente começou a adotar a 3 milímetros. Inclusive, a gente acompanhou todos os pacientes com BM e realmente a gente preferiu. Então, assim, em relação ao cálculo dessa lente, na verdade, você usando 3 milímetros, considera-se que essa lente está na posição do saco. Então, na verdade, a fórmula, né, o cálculo é o mesmo. A constante da Acros, ela é muito semelhante das outras da MA60C, então isso não muda. Agora, se você opta, né, por fazer a 2 milímetros, geralmente você faz uma correção aí, considerando que essa lente ficaria na posição de sulco. Agora, falando um pouquinho das técnicas. Então, a técnica que todo mundo conhece, a primeira descrita, que foi descrita aí na década de 80, é essa tradicional, né, que a gente usa o Prolene, a lente de 3 peças e esse flap escleral. Em 2015 foi feito um estudo aí com 13 olhos, um acompanhamento aí de 5 a 10 anos, e 2 olhos tiveram uma descentração dessa lente aí por conta do fio. Então, começaram a surgir alternativas aí, principalmente ao fio, mas também em relação à lente. Por exemplo, essa técnica que foi publicada agora recentemente, acho que ano passado, na verdade ela é muito semelhante a essa anterior, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que geralmente tem uma técnica diferente e depois surgem variações dela, né? Então, no caso, essa daqui ela foi publicada, foi uma série retrospectiva de 118 olhos, né? Uma série grande, em que foi feita a vitreia e fixação, eles usaram o Prolene 10, só que ó, a média de segmento foi de 6 meses, né? Então, um segmento muito curto para a gente realmente avaliar se vai ter algum rompimento, alguma complicação por conta do uso desse Prolene. Eles tiveram uma taxa de 3,4% de descentração da lente, é baixa, mas em 6 meses de segmento, né, o resultado refrativo não foi reportado. Então, o que ele faz? Na verdade, ele faz essa janela escleral, ele faz uma esclerotomia, pega esse áptico da lente, ele amarra o Prolene, e aí ele devolve o áptico e depois ele só sutura, né, ali com nylon. E na hora que ele sutura, né, essa esclerotomia, ele amarra esse fio do Prolene junto. É basicamente isso que ele faz, né? São variações da mesma técnica. E em relação às lentes, né? Então também surgiram novas lentes, né?
para tentar também melhorar o resultado dessas cirurgias. Então, as lentes que a gente conhece aí, tem essa da Alcon, né? Essa que tem esses 2 orifícios nos ápticos, e a lente da Acros, que é essa A60, que na verdade é a lente que eu uso no meu trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais no final dessa técnica, que elas vêm então com esses orifícios, né? Isso ajuda muito a evitar com que o fio ele deslize e a lente ela desloque, né? Consequentemente. Aumentou também o uso, então, também do Prolene 9, como uma forma aí de tentar melhorar essa vida útil, né? Que é o Prolene é um fio biodegradável, e do Gore-Tex, que é esse 7 CV8 em relação à instabilidade do Prolene 10, porque a gente começou a ver alguns casos mesmo de ruptura do Prolene anos após aí a cirurgia com ele. Falando um pouquinho de novo, então, né, das 2 lentes. Então, essa lente da Alcon, ela diminui a descentração justamente porque o fio, ele não escorrega ali como ele pode escorregar num áptico que não tem os orifícios, mas lembrar que ela é fixada, então, em 2 pontos. Então, isso faz com que a lente incline mais facilmente, o que gera aberrações de alta ordem. E aí vem a vantagem da Acros, porque como vocês viram, ela tem os 4 orifícios, então você estabiliza ela, né? Você fixa em 4 pontos da esclera, isso vai diminuir a inclinação, vai diminuir a descentração e, é claro, uma grande vantagem. Eu queria lembrar que a Acros é uma lente hidrofílica, então ela é mais suscetível à opacificação quando ela entra em contato com gás ou ar, né, intraocular. Então, se você está fazendo uma vitrectomia, né, a gente sempre tomava esse cuidado, né? Muitas vezes você faz a troca ali, né, deixa com gás, deixa com ar, então a gente evita, deixa com BSS, a mesma coisa, evitar deixar às vezes uma bolinha de ar ali na câmara anterior por conta desse risco de opacificação. Bem, outras alternativas aí, né, falando especificamente do nó, né, porque a gente sabe que o nó, independente do fio, se é Prolene, se é o Gore-Tex, ele tem uma chance alta de erodia conjuntiva, então também tem algumas soluções, algumas alternativas aí para evitar justamente essa erosão, e a gente sabe, erosão de conjuntiva, exposição de fio, risco de endoftalmite pela comunicação com o meio intraocular. Então, eu acho que todo mundo conhece aí, né? O Hoffman, em 2006, então, criou essas bolsas esclerais. Na verdade, a vantagem dela é que você não precisa fazer a peritomia conjuntival, você usa uma crescente ali próxima do limbo e vai fazendo essa bolsa e não tem que abrir a conjuntiva, fazer aquele flap escleral que às vezes acaba alongando um pouquinho o tempo da cirurgia, né? Continuando. Em relação às técnicas, então, que não utilizam fios, que começaram também a ganhar grande espaço, né, nas técnicas de fixação escleral. Tem essa técnica descrita em 2007, que eu acho que todo mundo conhece, né, que você também faz os túneis esclerais, e aí você insere essa lente, o áptico dessa lente de 3 peças dentro desse túnel escleral. Bem, tem um estudo também, né, com 15 olhos, com 1 ano de segmento, não teve nenhuma erosão da conjuntiva, né, um dos grandes medos aí é realmente o risco da endoftalmite, não houve nenhum caso de descentração da lente e a cuidado melhorou. É interessante porque tem vários estudos, né, diferentes técnicas de fixação, e a acuidade visual, de certa forma, ela tem um resultado bom, ela tem uma melhora significativa. Então, a questão não é só a resposta, né, o resultado refracional. Eu acho que realmente é avaliar a segurança e esse tipo de complicação, né, como erosão da conjuntiva e outras coisas. E é claro que, como toda técnica, né, começa a surgir umas diferenciações para justamente tentar aprimorar. Então, começou-se, né, a utilizar esses trocáteres de calibre menor, 27 até 30 gauge, justamente para deixar esse túnel mais apertado e reduzir o risco de hipotonia pós-operatória. Então, a hipotonia é uma coisa que é uma complicação que a gente vê também com frequência nesses casos de fixação. E aí tem 2 estudos também, né, que utilizaram calibre 23 gauge. Esse primeiro estudo foram 24 casos, então teve uma melhora significativa da visão, foi para 20/70. Geralmente esses casos de fixação escleral, eles ficam por aí, 20/40 é o melhor resultado, 20/50 mais ou menos, né, falando especificamente da Acros e do Gore-Tex, com 12% de descentração da LIO, né? 12% aí é uma porcentagem significativa. Nesse segundo estudo, então, foram 63 pacientes, ele teve apenas 3,6% de descentração, mas uma média de 7 meses de acompanhamento, né? Então, realmente, esses casos, a gente ainda não tem um acompanhamento muito longo para ver o resultado. Aí, a sutura em Z, que a gente estava falando agora há pouco, né? Uma outra alternativa, né? Porque, como eu já comentei, a grande questão é o nó. O nó, ele tende a erodir muito facilmente a conjuntiva. Então, uma forma de você evitar fazer o túnel escleral e evitar
que você tem essa complicação, uma forma aí, né, uma alternativa é fazer esse padrão de zigue-zague, essa sutura em Z. Se vocês quiserem no final comentar sobre isso, eu realmente nunca fiz, eu só li e estudei. Mas você passa, né, pela esclera aí umas 5 vezes, desculpa, para Lene 10 mesmo, geralmente umas 5 vezes você vai passando e fica esse padrão que a gente vê mesmo na figura e na foto. E aí, mais uma vez, eu trouxe 2 estudos comparando aí, então eles utilizaram o Prolene. Esse primeiro estudo ele utilizou o Prolene 10 com um follow-up de 3 anos, né, 66 olhos, e ele teve 16% de ruptura do fio aí na média de 7 anos. Então, a gente vê também que é uma complicação significativa, né? Esse segundo estudo foram 29 olhos, ele já utilizou o Prolene 9 justamente para tentar diminuir um pouquinho essa complicação. Um follow-up bom também, de 64 meses, só que ele teve 13% de ruptura do fio. Então, a gente vê que todas essas técnicas tendem a ter alguma complicação, né? Agora, a famosa técnica de Yamane. Então, o Yamane ele publicou um estudo de 2017, foram 100 pacientes, só que o follow-up foi curto. Ele não teve nenhum caso de descentração. E um caso de HV aí, 5% de HV, que geralmente é muito semelhante aos estudos. Então, só relembrando, na verdade, eu acho que todo mundo conhece, né? Mas o que você faz com uma agulha, ajuda de uma agulha, você externaliza, né? Esse áptico, e aí você queima a pontinha dele, né? E na hora que ele volta, ele não passa, ele não atravessa a esclera, e dessa forma ele fica fixo na esclera sem ter que fazer aí abrir conjuntiva, né? Tem que fazer o túnel, etc. É uma técnica interessante justamente porque é uma técnica rápida e às vezes você consegue aproveitar a lente, né? Que tá, às vezes uma lente que cai, você consegue aproveitar, não precisa tirar a lente, abrir córnea, fazer túnel de esclera. Você consegue reaproveitar, dependendo do caso. E aí vem, mais uma vez, as variações. Agora, em 2019, ano passado, teve esse estudo, que foram 3 meses de segmento, foram 30 olhos em cada grupo, porque ele quis justamente comparar a técnica do Yamane com você aproveitar, na verdade, a esclerotomia e você passa a agulha pelo trocar, né? Então, como ele está mostrando aqui, nessa imagem, né? Na verdade, 30 olhos ele fez a técnica tradicional, os outros 30 olhos ele fez fazendo dessa forma. E, na verdade, geralmente são casos que você vai fazer vitrectomia, então, claro, você tem que planejar na hora que você vai fazer esclerotomia para ficar na posição que você vai deixar essa lente, mas é isso, ele pega a agulha, ele passa pelo trocar, e aí na hora que ele vai tirar, ele tira o conjunto, desse jeito ele consegue expor o áptico da lente, ele queima a pontinha. E ele não viu diferença entre uma técnica e outra. Essa tabela, na verdade, essa tabela, a de cima, que é a tabela em azul, a gente vê as fixações com fio. Então, as duas primeiras foi utilizado para o Prolene, depois o Gore-Tex, depois a sutura em Z. Então, depois ali na coluna de descentração, né, deslocação da lente, a gente vê uma descentração aí que varia bastante, né? Então, em relação ao Prolene, chegando até 28%, com uma média boa de segmento de 43 meses. O Gore-Tex, vocês vão ver que não tem nenhum caso descrito, né, falando especificamente desses 2 trabalhos, que foram 2 trabalhos também interessantes da fixação do Gore-Tex com acros. Só que chama atenção que o segmento deles é bem menor do que dos outros casos. Então é isso, o Gore-Tex é um fio também que está sendo usado recentemente, então a gente não tem estudos mesmo com um segmento aí muito longo. O Gore-Tex com acros especificamente não tem nenhum estudo prospectivo, né? Também são todos retrospectivos. Mesma coisa sutura em Z ali, a gente vê também uma porcentagem alta de descentração, mas também um segmento longo, né? Uma técnica utilizada há um pouco mais de tempo. A tabela de baixo já são as técnicas em que não se utiliza o fio, né? Então, você faz Yamane, essas outras técnicas, você vê também que não teve, né, praticamente nada de descentração, uma descentração bem pequena, mas, mais uma vez, chamando a atenção que o segmento é bem inferior, é bem menor do que os outros casos, né? Então, realmente, a gente ainda precisa de um tempo para saber como que esses olhos vão se comportar. Então, vamos falar da fixação da acros com Gore-Tex, né, finalmente, que na verdade eu vou falar um pouquinho de como a gente fazia, como a gente fez, a gente aprendeu muito, né, porque a gente aprendeu com as complicações, e dessa forma a gente foi mudando e aprimorando a técnica. Bem, então a gente começa fazendo as peritomias limbares, né, e aí eu sugiro, eu acho que algumas pessoas estão até assistindo a aula para poder aplicar essa técnica. Então, eu fiz alguns casos e eu sugiro que faça uma peritomia ampla para essa conjuntiva não te atrapalhar depois. Depois você acopla a infusão, não é obrigatório, eu já fiz uma fixação de acros com Gore-Tex sem pôr infusão, acho que atrapalha,
né? O olho começa a ficar um pouco hipotônico, você tem que ficar enchendo com BSS, então eu acho que realmente a infusão é importante. Você pode colocar também um mantenedor de câmara anterior, se você é um cirurgião de segmento anterior e tal. E a infusão também eu sugiro que coloque bem inferior, para ela não te atrapalhar nas suas esclerotomias que você vai passar os fios. E aí você faz as 4 esclerotomias como está mostrando aqui na imagem. E aí a gente, como eu comentei, né, nos nossos primeiros casos a gente usava 2 milímetros do limbo e depois a gente passava a usar essa distância de 3. Então primeiro você faz essa marcação a 180, né, de limbo a limbo, e depois você faz essas esclerotomias distando 3 milímetros do limbo e 5 milímetros entre elas, né? Então, ali a marcação do meio, você faz 2,5 para cima, 2,5 para baixo, e você tem essa distância de 5 milímetros entre as esclerotomias ipsilaterais. Depois, aí a grande questão, nosso trabalho, né? A gente fez basicamente todos os casos do trabalho, a gente fez pela incisão corneana. Ou você pode aproveitar uma incisão corneana se ela foi uma cirurgia de catarata recente, né, que complicou, ou você pode confeccionar uma incisão corneana. Só que a gente começou a observar um astigmatismo um pouco elevado desses pacientes, né, principalmente quando a gente tinha que remover a lente. Então, eu acho que o túnel escleral aí é uma boa alternativa para esses casos. Então, em relação ao Gore-Tex, o Gore-Tex você tira a agulha, corta ele em 2, e aí você passa aí nos ápticos da lente, que eu vou mostrar uma curiosidade, um jeito específico que você passa para ela ficar um pouquinho melhor posicionada. Eu também sugiro que não amplie incisão corneana ou túnel escleral nesse momento, que senão o olho fica um pouquinho mais instável, né? Então faz incisão mesmo justinha, só para você passar os fios. E aí depois, quando você for colocar a lente, você amplia. E a grande questão, uma das vantagens da Acros é que uma lente dobrável, como vocês estão vendo ali, né? Você pode dobrar com uma burata, com um McFisher, tranquilo. Então você tem que ampliar essa incisão corneana, às vezes, para explantar uma ali, você acaba perdendo uma das vantagens da lente, né? Que é justamente ela ser dobrável. Mas em alguns casos a gente acabou fazendo, teve que fazer isso, a gente às vezes não dispunha de uma tesoura boa para cortar essa lente, então tinha que acabar explantando ela mesma. Então, algumas vezes a gente teve que ampliar a incisão mais para explantar ali do que necessariamente para colocar essa acros, né? E como vocês estão vendo aqui, né, tem as 4 esclerotomias, você pode ou não usar o trocar, né? E eu já fiz os dois jeitos, eu acho que o trocar ele ajuda, ele deixa, facilita, né, a inserção da pinça, mas na verdade não tem tanta diferença. E eu sugiro que seja feita uma vitrectomia anterior, né, se o paciente não é vitrectomizado, porque realmente protege, você evita aí a atração dessa base vítrea. E, então passou os fios e aí sim você amplia a incisão corneana ou túnel escleral, o que for, você coloca essa lente na câmara anterior. Se você passa os fios corretamente, sem deixar com que um enrole no outro, você não vai ter problema. Eu já vi caso de ter problema, né, em relação a na hora que coloca a lente, o fio ele enrola e tem que explantar a lente, é realmente um problema. Mas eu nunca tive, porque na verdade eu aprendi a você colocar com bastante cuidado esses fios. E se você coloca certinho, sem deixar um enrolar no outro, você não vai ter esse problema na hora que você coloca a lente dentro do olho mesmo. Você puxa com cuidado e ela fica ali no jeito. Então, você tira o trocar se você colocou e aí você corta, amarra o fio. E a grande polêmica do nosso trabalho é essa, né? Por que não rodar e sepultar? Os trabalhos publicados, eles rodam, sepultam esse fio. Na verdade, quem conhece o nosso ex-contratado lá do HC, o Dr. Felipe Almeida, ele teve complicações, ele já fez muito essa técnica e ele teve complicações na hora de tentar sepultar, na hora de tentar rodar esse fio. Teve casos em que esse fio rompeu. Então a gente partiu de tentar fazer uma variação. Então a gente optou inicialmente, a gente cortava, deixava esse fio curto. Claro, a gente começou a ter muita complicação aí de erosão da conjuntiva. Depois a gente passou a deixar esse fio um pouco mais longo, diminuiu, mas a gente ainda continuou tendo, né, essa erosão. E aí depois, no finalzinho da aula, eu vou mostrar aí até uma cirurgia do professor Rodrigo Jorge, que ele fez um flap de esclera mesmo para tentar deixar esse fio um pouquinho mais protegido, né, evitando aí essa complicação da erosão da conjuntiva. E aí você fecha a conjuntiva. Eu sugiro também que antes de você apertar o fio, porque é você que vai deixar esse lente centrado ou não, né, o quanto você aperta e ajusta ali. É interessante você suturar a córnea ou fechar ali o túnel escleral para justamente deixar esse olho mais estável e conseguir ter uma centralização muito boa dessa lente.
Bem, o que eu queria comentar em relação a como passar o fio pelos ápticos da lente, é o que está mostrando aí na figura, né? Então, é dessa forma que a gente sempre fez. Você começa passando, é difícil explicar, né? Mas você começa passando de cima para baixo num áptico e depois você traz, né? Ou seja, o fio ele vai passar por baixo desse áptico, do meio do áptico, depois você traz ele para fora, né? E aí ele fica exatamente como ele está mostrando aí nessa figura. Então, dessa forma, você também diminui um pouquinho a chance de contato dessa lente, dos ápticos da lente na íris. E aí é uma foto mostrando, né, que você consegue ver direitinho, às vezes, né, os orifícios aí da esclerotomia, e às vezes você tem, então, esse fechamento muito bom da conjuntiva, mas às vezes não, infelizmente. E aí uma série retrospectiva, falando especificamente do da Acros com Goetex, que foram 85 olhos. Como eu falei, todas as séries, todos os trabalhos publicados, eles são retrospectivos, mas aqui um segmento de um ano, então a visão melhorou significativamente. É interessante prestar atenção nos trabalhos, que como é meu trabalho, né, de doutorado, eu já li muito sobre o assunto. E muitas técnicas, eles excluem os pacientes que têm alguma complicação, tipo alguma alteração retiniana. Então, o paciente que teve um passado de descolamento de retina ou alguma outra alteração, eles excluem, né? Então, isso tem que ser avaliado na hora de você ver, principalmente o resultado visual, né? E vocês vão ver alguns casinhos que eu vou mostrar agora no final da aula, que a gente tem a gente acaba pegando os casos complicados, né? Um caso que às vezes já teve um descolamento de retina e a gente incluiu tudo. Bem, nessas séries, né, nesses casos relatados de fixação de ácaros com Goetex, eles não relatam nenhuma complicação intraoperatória, na verdade, eu falo muito isso, né? Que eu acho que é uma técnica bem tranquila, bem fácil, assim, de ser feita, sem grandes complicações. Nesse caso, eles reportam aí 8 horas que tiveram uma hipotonia transitória. Hipotonia transitória é uma coisa interessante que tem mesmo no nosso trabalho. A gente teve uma hipotonia aí no primeiro pós-operatório, significativa, mas é uma hipotonia que melhora espontaneamente. No caso, a gente não teve nenhuma complicação relacionada à hipotonia, como, por exemplo, um descolamento de coroide. E ela em uma semana, ela já recupera. E também não teve nenhuma, eles não relatam nenhuma complicação relacionada ao fio, né? Incluindo ruptura do fio. Então, lembrando que essas séries, né, esses pacientes, eles não têm um acompanhamento a longo prazo, porque é uma técnica descrita mais recentemente. Então, eu acho que com o tempo, né, teoricamente, o Goetex ele dura mais, né, do que o Prolene. Na verdade, é um fio que é usado há muito tempo em cirurgias vasculares, cirurgias cardíacas, mas dentro da oftalmologia ele não é usado há tanto tempo assim. Então, mais uma vez, a gente vai ainda, com o tempo, saber como que vai ser a durabilidade desse fio. E também não tiveram, assim, casos de endoftalmite, nenhuma inflamação pós-operatória, nenhuma complicação muito importante em relação a esses casos. E aí eu trouxe essa foto é paciente nosso, um paciente do meu trabalho, para mostrar que realmente, né, a maioria dos casos, quando erodiu a conjuntiva, a maioria não erodiu, porque fica parecendo que erodiu a maioria. Não, a maioria não erodiu, mas os casos que a gente teve de erosão da conjuntiva, geralmente foi no nó mesmo. Mas esse caso eu queria chamar a atenção que ele não foi. Se vocês observarem bem aí em cima, né, onde você vê bonitinho o fio, ele erodiu a conjuntiva bem onde ele estava passando, né? A gente não consegue ver nenhum nó. Então, realmente é uma complicação que você tem que ficar atento, né? Que esse fio, ele às vezes pode sim erodir a conjuntiva e é um problema por conta do risco de endoftalmite. Bem, falando um pouquinho dos riscos, né, especificamente da fixação escleral, então a gente tem, né, a complicação de ter um deslocamento da lente no pós-operatório, que é que a gente tem visto em alguns casos que foram fixados com Prolene, e aí inclinação da lente, hemorragia vítrea, descolamento de retina, endoftalmite, são complicações que podem ocorrer, apesar de que o índice é baixo. E as complicações que não estão relacionadas ao fio especificamente, como hipotonia e aumento da pressão. É interessante que a gente tem sim essas duas coisas acontecendo. Na verdade, a gente observou muito nos nossos casos, né, que a gente tinha uma hipotonia ali na primeira semana, por conta de ficar vazando a esclerotomia, e um dos passos que eu não comentei é que no final você tem que checar, depois que você amarra esse Goetex, você tem que checar a esclerotomia. No vídeo eu vou mostrar até que na hora que eu fui checar a esclerotomia, tinha uma esclerotomia vazando, então é importante você dar um ponto ali, sempre tomar muito cuidado para não pegar esse Goetex. Mas você depois, um pouquinho mais para frente, você pode ter um aumento da pressão intraocular. Então é interessante, a gente viu alguns casos aí que a gente acompanhou, você não tinha uma inflamação, mas você tinha sim um aumento de pressão, todas foram controladas com o uso de colírios, mas alguns pacientes ficaram dependentes do uso do colírio para controlar essa pressão.
Então, é uma coisa aí que a gente tem que observar por um tempo mais longo. E o edema maculoecistoide, né, que tem alguns casos, assim, relatados de alguns trabalhos, a gente também observou, né, a incidência é baixa, mas pode acontecer. Então, aqui eu queria mostrar, esse vídeo foi um vídeo de uma cirurgia que está um pouquinho acelerado. Eu fiz, acho que foi o segundo caso que eu fiz durante o comecinho do meu fellow, então eu estava começando o fellow de retina, né, o E2, então é bem tranquilo. Aqui era uma endofaco, então eu marquei, depois eu fiz endofaco. Então, é claro, você já marca, ele ficou um pouquinho escuro, você passa o fio do jeito que eu falei, tá vendo? Eu só abri passei mesmo, abri a córnea e eu passei os fios. Aí eu tirei e trocar, na época eu tirava, depois eu não tirei mais, eu acho que não tem porquê. E aí, assim, eu ampliei, e aí você dobra a lente com uma burata, com McPherson e coloca essa lente também. Colocou, ela entra assim, toda de qualquer jeito, mas aí é só ajeitar que ela fica certinha. E você sutura, ali repara que eu deixei esse fio curto realmente, e aí eu tô suturando uma das esclerotomias que ficou vazando, né? Tomar cuidado aí. Mais uma vez, suturar a córnea antes, né, de fechar. Aqui eu suturei ela depois, né? Mas eu acho que é mais interessante, sim, você suturar ela antes, de você amarrar esses fios. Aqui parece que o fio ficou exposto, mas ele não ficou, não. É por transparência mesmo. Ele ficou bem coberto. Esse paciente teve um resultado bom. Aí eu trouxe uns casinhos rápidos de alguns pacientes nossos, né? Só para discutir algumas coisas aí, algumas complicações. Então, essa caso, uma paciente de 41 anos, do sexo feminino, a cuidade dela no pré-operatório era 20/50 com correção, né? E ela ficou 20/20. O dela foi um explante de lente intraocular, né? Uma lente que caiu, foi feito o explante e a fixação. A vantagem desses casos, geralmente você não tem pressa nem em fazer, então a gente realmente esperava a lente chegar, né? A gente programava a cirurgia dessa paciente e aí a gente fazia num tempo só, né? Numa abordagem só. Essa paciente a gente fez com essa distância de 2 milímetros, e aí vocês vão reparar nessa foto de baixo, que é o BM, né? Que eu fazia em todos os casos. E, bem, a gente nota, né, que essa lente está aí bem justaposta à íris. Apesar disso, a gente não observou nenhuma complicação em relação a isso, de pigmentação iriana, nem de inflamação. Também vamos observar aí com o tempo. Mas é interessante que com o tempo a gente começou a observar também que o que a gente esperava, né? Usou a 2 milímetros, você vai ver a lente mais próxima da íris, usou a 3 milímetros, ela vai estar um pouco mais distante, mas na verdade não foi bem assim. É que não fui eu, né, que fiz todas as cirurgias, eu fiz aí uma grande parte, mas foram vários cirurgiões diferentes que fizeram. Então, eu acho que essa questão dos 2, 3 milímetros é uma coisa muito subjetiva. Às vezes você mede, às vezes na hora que você vai considerar bem ali a margem do limbo, isso pode variar. E 1 milímetro é realmente uma variação que pode acontecer muito facilmente. Então, às vezes, e o comprimento axial também pode interferir. Então, realmente, essa distância de 2, 3 milímetros é uma coisa um pouquinho relativa. Bem, continuando, foi uma paciente que teve uma hipertensão ocular no segmento que se resolveu depois. A gente teve alguns casos de edema de córnea, mas todos tiveram uma resolução espontânea. A gente não teve nenhum caso de edema de córnea crônico. Mas eu queria chamar a atenção que uma coisa, um cuidado que a gente tomou foi, a gente fez especular e paquimetria pré-operatória em todos os casos. E um dos critérios de inclusão é que tivesse um especular acima de 1.000 células. Então, a gente não teve nenhuma descompensação corneana, mas a gente tomou cuidado de operar casos em que tinham mesmo essa contagem endotelial superior a 1.000. E aí eu trouxe esse caso porque, como a gente vê ali na foto de cima, vocês vão ver nasal essa pontinha branca, que é onde expôs o fio. A gente teve alguns casos semelhantes. Na verdade, a primeira paciente que eu peguei, que aconteceu isso, eu cortei essa pontinha bem próxima da conjuntiva, a conjuntiva cobriu. Depois ela não teve mais problema, né? Não erodiu mais. Teve paciente que eu levei para o centro cirúrgico, que eu tentei, né, dissecar, trazer a conjuntiva, e ela acabou erodindo de novo. Teve paciente que deu certo fazer isso. Então, assim, realmente a gente tentou de várias formas, e eu acho que não é uma solução, realmente. Apesar de ter tido paciente que teve uma resolução fazendo dessa forma, eu acho que você tentar recobrir novamente com essa mesma conjuntiva realmente não é aí a solução. É tentar modificar mesmo essa técnica para evitar essa complicação. O outro caso, uma paciente de 62 anos, a cuidade pré-operatória de 20/100, ela ficou 20/60. Foi feita a mesma cirurgia, uma vitreia com explante de líon. Então é isso que eu queria chamar a atenção, né? Nesses casos, a gente ainda não tinha uma tesoura, né, muito boa que conseguisse cortar essa lente. Então, tinha lente que a gente não conseguia cortar. Então, por isso a gente tinha que acabar ampliando um pouquinho mais essa incisão corneana.
E isso fez, por exemplo, essa paciente, vocês vão ver no BM, que ela ficou com uma cineca anterior ali, superior, né? Porque por conta de ampliar mesmo essa incisão corneana. E, enfim, era uma paciente que tinha uma veite bilateral idiopática na pré-operatória, e o interessante foi que com 4 meses de cirurgia ela veio se queixando de uma baixa visão, e é o que vocês vão observar nessa foto do meio. Então, a lente opacificou, uma lente bem opacificada, a visão caiu bastante, caiu para conta dedos, ela tinha então uma reação de câmara anterior. E aí a gente iniciou só o uso de corticoide tópicos mesmo, e depois de 3 meses, né, fazendo tratamento, ela já voltou à visão que era antes, e a lente ficou praticamente aí sem essa opacificação. E, bem, essa paciente também foi feita uma distância de 2 milímetros, então vocês observam que no BM, né, também ela já está bem mais distante da íris. É claro que essa cineca anterior acaba puxando um pouquinho essa íris, mas mesmo inferior você vê que ela está distante. Então foi o que eu comentei, né, mesmo variando esses 2, 3 milímetros, o BM mostrou que isso não obedecia exatamente essas distâncias, né. Bem, mais um caso, um paciente de 50 anos, sexo masculino, no pré-operatório ele era 20/100, né, com correção, no pós-operatório ele ficou 20/70. Então, assim, de forma geral, em relação ao resultado visual, o resultado visual foi muito bom. Ele muitas vezes ficou até melhor mesmo do que o programado. Mas olha esse caso, então a gente realmente não excluiu nenhum desses casos que tinham alguma complicação. Por exemplo, a fixação foi a 6ª cirurgia desse paciente. Primeiro ele teve uma FACO com RCP. Depois foi feita a retirada de restos corticais da câmara anterior, né? Essas primeiras cirurgias foram feitas por um cirurgião do segmento anterior. Foi mandado para nós, aí foi feita uma vitreia por conta de resto cortical na cavidade vítrea, depois ele evoluiu para um descolamento de retina, foi feita a vitreia e colocado óleo de silicone, depois foi retirado o óleo de silicone, ele evoluiu para uma MER. Então essa cirurgia foi a 6ª cirurgia dele, foi feito o peeling da membrana e a fixação escleral. Então, realmente, aí você olha 20/70, para esse caso é um bom resultado, né? E, eu queria chamar a atenção dos outros casos, que eu acabei esqueci de comentar, por exemplo, essa paciente, ela ficou com astigmatismo de 4,25. Então, foi uma coisa que realmente a gente observou nesses nossos pacientes, né? Um astigmatismo um pouquinho aí elevado nesses casos. Então, eu realmente acho que talvez aí o túnel escleral seja uma alternativa melhor do que você entrar pela córnea. Bem, esse é outro caso, né, que eu estava comentando agora. Enfim, ele teve essa ponta, então você vê que foi feito nó e foi cortado bem próximo do nó, então ele ficou com uma ponta curta e, claro, erodiu a conjuntiva. E era um paciente que não tinha sintoma, acabou esse aspecto, é porque queratinizou, então você vê queratinizada ali desse nó. Então, como era paciente assintomático, a gente assume que aqui ele já não tem mais o risco de endoftalmite, porque aqui você já não tem mais aquela porta de entrada, porque está tudo queratinizado. Então, esse paciente a gente optou por acompanhar, e ele não teve nenhuma complicação, ficou satisfeito com o resultado. Esse paciente também tinha uma midríase paralítica, então essa foto aí de cima é ele sem estar dilatado mesmo, que é algumas complicações que a gente vê aí pelas cirurgias, né? E eu acho que o último caso é um caso que não teve nenhuma complicação, só para mostrar aí, que foi um caso que a cuidade pré-operatória era 20/30, ele ficou 20/20, com astigmatismo baixo, mesmo fazendo, né, da mesma forma, a gente fez aí essa incisão corneana, mas foi feito uma endofaco, então realmente quando a gente tinha que explantar a lente, a gente tinha que às vezes aumentar um pouquinho mais a incisão corneana, às vezes era isso que acaba gerando esse cilindro corneano, né, no pós-operatório. E como eu já comentei, né, muitas vezes, a maioria dos casos de endofaco, a gente não conseguiu fazer num tempo só, porque geralmente não dava para esperar, o olho inflama, né, a gente não tinha essa lente disponível. Então, nos casos de endofaco, geralmente a gente fazia endofaco e depois, no segundo momento, a gente fixava. Nesse paciente, a gente tinha lente, deu para fazer tudo num tempo só. Ele não teve nenhuma complicação, a gente vê a conjuntiva, a gente nem consegue ver, né, o fio direito, ficou bem recoberta mesmo. O BM, essa lente bem próxima da íris, né. Agora, sim, o último caso era uma paciente do sexo feminina, que era 20/40, ficou 20/40. Ela foi feita só fixação, ela tinha tido só uma faca complicada. E aqui, sim, você vê a lente bem posicionada, né? Foi feita a 3 milímetros, você vê uma lente ali um pouquinho mais distante da íris, mas mais uma vez, isso eu acho que depende muito mesmo, essa distância do cirurgião é uma coisa um pouquinho subjetiva. Para terminar, é um vídeo do professor Rodrigo Jorge, que ele uma forma de tentar realmente mudar um pouquinho, né? Diminuir essas complicações que a gente teve.
Então, ele vai fazer o túnel escleral, aqui ele está abrindo bem a conjuntiva, ele vai fazer uma lensé, né, desse cristalino aí subluxado. Então, essa marcação a 180, a primeira coisa que a gente faz, né, tomar cuidado para ela ficar bem a 180 mesmo, para essa lente não ficar um pouquinho rodada, nem inclinada. E aqui ele está marcando os 3 milímetros, que é a distância que a gente faz em relação ao limbo, e depois ele marca 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Então, dessa forma, ele tem aí os 5 milímetros. Tem alguns estudos que usam 4, eu acho que em relação a isso não tem muita diferença. Pode usar 5, pode usar 4. E aí ele optou por fazer esse flap. Eu acho que o flap acaba, né, lógico, deixando a cirurgia um pouco mais longa, mas... E agora ele está fazendo a túnel escleral. Mas realmente eu acho que a longo prazo aí a gente tende a ter uma cirurgia com menos complicações, fazendo esse flap. Um flap de uma confecção simples, né, que realmente acaba atrasando um pouquinho sim o tempo cirúrgico. E aqui ele vai colocar a infusão, né? Então a infusão, mais uma vez, colocar longe do local da esclerotomia para ela não te atrapalhar. E aí ele vai começar, né? Então ele faz as esclerotomias ali na marcação que ele fez. Ele fez o flap bem justinho, você pode fazer o flap maior, né? Tanto faz. E aí, claro, né, as 2 esclerotomias inferiores, ele só deixou marcado. Você pode só deixar marcado, depois você entrar, né, fazer a esclerotomia, ou você pode já entrar com o esclerótomo e deixar o plug ali fechado, né. Bem, aqui ele está removendo o cristalino, né, então ele tem infusão, e depois ele vai fazer uma vitreia posterior também, né, para remover algum resto de córtex que caiu, e também depois no final ele vai finalizar com um laser, né. Então, fazendo essa cirurgia aí combinada, a gente sempre vai usar infusão, mas mesmo se for fazer só mesmo a fixação, eu sugiro que faça com a infusão também, que facilita. Então, aqui ele está usando está entrando, né, fazendo as outras esclerotomias, ele até coloca o plug, o olho vitrectomizado, ele vai... e aí ele vai passar o fio do jeito que eu falei. Então, ele passa ali de cima para baixo, depois, ó, traz de baixo para cima, né? Dessa forma, teoricamente, a lente fica melhor posicionada. E ele vai fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, tanto faz você passar as 2 nasais, as 2 temporais, as 2 inferiores, das 2 superiores, isso não faz diferença, né? Aqui ele tá abrindo, então você vê, né, que o olho acaba ficando hipotônico, né, porque abre bastante ali. E ele vai usar até o plug para tentar ajudar um pouquinho melhor em relação a essa hipotonia. Por isso que quando eu uso, às vezes, as técnicas que eu fiz, né, eu fazia com a incisão corneana e eu não ampliava, né, eu entrava bem justinho ali, justamente para você manter, né, esse olho mais com tônus melhor, e só depois, na hora de passar a lente, que eu ampliava mesmo. E aí ele já passou de um lado, foi o que eu falei, você passar assim, de forma a deixar bem organizado, você não vai ter problema nenhum na hora de colocar. E você coloca a lente de qualquer jeito e que você não vai ter nenhum problema. Então aqui ele dobrou a lente, né? Eu acho que ele tá usando uma burata. Eu gostava muito da McPherson também, acho que ela ajudou bastante. E aí pronto. E aí os fios já estão lá, e aí ele vai trocar. Agora ele tá tirando o plug e aí ele vai amarrar. E aí mais uma vez, é aquilo que eu comentei, que eu acho que vale a pena antes de você amarrar esse fio, você fechar, você suturar a córnea, ou suturar esse túnel escleral para deixar esse olho mais estável mesmo, né? Porque um dos momentos mais importantes da cirurgia é você, na hora que você vai amarrar esse fio, para você deixar essa lente bem centrada. Às vezes você puxa de um lado, e aí para amarrar é 3-1-1. E às vezes você vai puxar de um lado, e às vezes você amarra um pouquinho mais, você tem que compensar do outro lado. E às vezes na hora que você vai compensar do outro lado, o áptico ele dobra um pouquinho. Teve um caso que eu tive que compensar e eu vi no pós-operatório que o áptico ele acabou dobrando, e aí você pode ter, né, alguma alteração aí de alguma aberração. Então você tem que tomar bastante cuidado na hora de igualar essa tensão e deixar essa lente bem centrada. E aí ele tá fechando, né? Ele deixou então esse fio bem coberto e fechou a esclera, fechou a conjuntiva. Aí ele mostra essas fotos no final, né? Então, bem, então é isso. Eu acho que é uma técnica, eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu acho que é uma técnica bem interessante, porque ela é bem fácil mesmo, mas eu acho que a gente ainda tem que tentar aprimorar um pouco. Como eu falei, bem, tem algumas pessoas que falam que sepultam sem dificuldade. O Leandro, né, Leandro? Você já tentou sepultar também?
Pode ser uma alternativa, mas foi o que eu falei, eu acho que o tempo mesmo para dizer para a gente se a gente vai ter alguma erosão desses casos. Então, talvez fazer esse flap esclera seja um pouquinho mais trabalhoso, mas talvez valha a pena para evitar essa complicação aí um pouquinho mais para frente. Natasha, parabéns pela aula, muito boa. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o posicionamento da lente. Eu acho que daquela marcação que ela tem, que a gente deixa superior, sabe? Aham. Para ela não ficar ao contrário. Porque às vezes as Então, pessoas que não tiveram contato ainda com a lente podem ter essa dificuldade. na verdade, ó, se você está conseguindo ver esse slide? Sim, Então, como vocês vão observar, é exatamente isso que está mostrando. Ela tem essa marcação que é um pouquinho diferente. Então, você tem que colocar, posicionar a lente da forma correta. Então, essa marcação que ele faz mais um feijãozinho, ela tem que ficar sempre para cima e para sua direita, né? Seja o olho direito temporal, seja o olho esquerdo, vai ficar para nasal. Então, essa é a posição aí que eles orientam mesmo que deixa essa lente na hora que for implantar ela. legal. Só lembrar disso, uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que você não lê, que você não vê com frequência. Então, é Sim, engraçado, porque é a mesma coisa da técnica cirúrgica, né? Algumas dicas eles não te dão, você vai aprendendo mesmo fazendo. sim. Lembrar que é uma lente, não é uma lente muito resistente, né? Ela dobra fácil. A gente teve um colega que, quando foi passar a lente pela córnea, um pouco apertada, a incisão, para não ampliar, teve um ápio que rasgou, né? E aí a gente acabou perdendo a cirurgia. Foi uma paciente que até a gente teve que fechar, porque a gente não tinha uma segunda ácios do mesmo valor, e fez uma fixação posterior e acabou depois não evoluindo tão bem a questão da córnea, né, por tantas cirurgias. Mas tem que tomar bastante cuidado, então a gente tem que ter aquela noção de quanto ampliar a incisão para que não rasgue também, deixar muito apertado para que não estrague a lente, né? Que na hora que já está quase ganha a cirurgia, né? É, eles falam que o suficiente é de 3,5 a 4 milímetros, né, para você ampliar. Mas isso você sente na hora, né? Você faz, se achar que tá um pouco difícil de colocar lente, você amplia um pouquinho mais, né? Sim. Outra coisa também dos pontos, que eu acho que você colocou bem na aula, né? Da gente não apertar muito um lado, às vezes a gente fica ansioso para amarrar muito, muito firme de um lado, com medo de que caia, e aí Eu depois você não acho que consegue centrá-la, né? são os pontos mais importantes, porque depois que você amarrou o fio, já foi. Não dá para voltar atrás. Então, essa hora é você que vai deixar essa lente centrada, né? Então, se você às vezes aperta um pouquinho mais de um lado e às vezes acaba dando nó, já foi. E É, aí, às vezes, claro, você quer tentar compensar do outro lado, você quer apertar do outro lado para deixar essa lente mais centrada, mas nisso você acaba puxando, aumentando um pouquinho a resistência. E como eu falei, né, um dos primeiros casos que eu operei, eu vi, né, você vê na hora que você começa a fazer. E aí a lente ela acaba dobrando, né, de tanto que você puxa para sim. realmente tentar centralizar. Então tem que tomar muito cuidado, porque depois que você deu o nó, já foi. Você não consegue mais recuperar. É um fio que não fica com memória, mas ele amassa muito fácil, né? Se a gente fica Ele pegando amassa. ele, ele Você fica pega ele na pista, ele amassado, né? amassa. Então, na hora Sim. que você deu o nó, ele não escorrega mais, né? Você não consegue, né? É. Você dá os três de um lado, dá do outro, você vai ajustando. Você acha que está bem centrado, você vai dar o nó o definitivo, né? Para ela não escorregar mais. São detalhes, né? Mas que realmente faz a diferença, porque se você tem uma lente descentrada, você não tende a ter um resultado tão bom. Apesar de que é uma lente asférica, né? Sim. O BM ajuda muito bastante, ajuda muito quem for fazer segmento, né? Para quem for fazer mais casos, para tentar aprimorar tanto essa questão da distância na íris, né? Quanto a questão de quanto apertar os pontos, que você consegue ver muito bem no BM. Dá para ver na biomicroscopia, mas no BM você consegue ver bem a lente dobrada, né? Os ápticos tracionados ali. Foi o que eu falei, a gente perde um pouquinho de parâmetro porque foram vários cirurgiões, né? Então, realmente, eu acho que essa questão de 2, 3 milímetros é uma coisa até um pouquinho subjetiva. Então, é difícil comparar especificamente, mas é isso que a gente notou no VM, né, Leandro? Sim. Que tinha lente que ficava bem, bem próximo, tocando a íris, e tinha lente que já ficava bem distante, às vezes usando 2 milímetros, 3 milímetros. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar melhor também com o tempo. Eu tive a oportunidade de seguir vários pacientes, né, por te ajudar no protocolo.
E a gente vê que tinha pacientes, às vezes, que estavam vindo muito bem, e aí quando vinha numa consulta de rotina, às vezes vinha com um pouquinho de inflamação ou vinha com edema macular, né? Então, é um paciente que é diferente de uma catarata, que a gente pode dar uma alta para o paciente. A gente tem que manter um segmento, né? Você sugere um segmento de quantos meses, assim, você acha? De quantos em quantos meses? Foi o que eu falei, eu acho que a gente não sabe ainda, a gente está aprendendo, né? Então, meu trabalho eu parei nos 6 meses para eu conseguir o N que era o meu objetivo. Mas tiveram alguns pacientes que a gente conseguiu seguir até por mais de um ano, né? E, Sim. por exemplo, a Mer, né? Foi uma coisa que eu não relato no meu trabalho, porque ela apareceu depois. Ela apareceu depois dos 6 meses, né? Então, tiveram algumas alterações que a gente observou depois. Agora, depois de um ano, a gente praticamente não tem um acompanhamento desses pacientes, né? Uhum. Então, e um ano, se você pensar, um ano é pouco. Sim. Então, é difícil falar ainda, né? Mas é um paciente que vai seguir sempre, né? Não tem jeito. Além desses casos que a Natasha seguiu no protocolo, era a técnica de eleição lá. Então, a maioria dos pacientes que precisavam de fixação eram feitos pela equipe da retina com a Acris. Então, tem vários casos que, quando a gente não tinha o protocolo, que evoluíram, às vezes, com complicações e a lente permaneceu fixada, né? Eu lembro de um paciente que ele teve descolamento, operou descolamento, depois ele chegou a fazer transplante de córnea e a lente continuou fixada, né? Teve um que teve Então, úlcera eu puretética, ia né? até comentar, eu deve ter sido o paciente, eu operei esse paciente. Eu não fiz a fixação, mas eu fiz ele teve um descolamento depois, eu operei o descolamento. E eu operei com a lente fixada, então ela já tinha o macros fixado com essa técnica com o Vertex, ele evoluiu com descolamento de retina, e eu operei e eu não senti nenhuma dificuldade assim grande a mais por ter a acros fixada. Então era uma coisa que eu queria comentar também. Eu não sabia que depois ele tinha evoluído para com essa complicação da córnea. Né? Mas É, então depois também ela não, é claro, você tem que tomar cuidado, né, na hora que você vai fazer a esclerotomia para não pegar o fio, mas não é uma coisa que ela não atrapalha para você fazer a vitrectomia depois, caso seja necessário, né? sim. Então, uma das perguntas aqui está sendo em relação a como conseguir o fio. Você tem mais ou menos ideia do valor do fio? Então, eu estava até olhando isso hoje, né, Leandro? Tem a Vertec, eles vendem esse fio. A última vez que a gente cotou aqui, ele estava por 280 a unidade, esse fio. Certo, Então, eu sei que a Vertec, eles comercializam. tá. E a lente é da Bausch Lomb, né? É. Então, a lente, há um ano atrás, ela estava aos seus R$ 150. Agora, eu não sei como o preço dela agora. Não sei para falar, assim, sinceramente. Mas não é uma lente cara. Tá bom. Vou fazer algumas perguntas, Leandro. Pode sim, doutor Alexandre. Natasha, queria te parabenizar, foi super legal a aula, a gente aprende sempre vendo bastante casos assim. Eu fiz uma lista de perguntas aqui. A primeira, eu queria saber sobre a biometria. Quando você faz a biometria, vocês usam qual aparelho e você usa a biometria para lente no saco ou você muda alguma coisa, por exemplo? Então, na verdade, a gente usa lá, é porque assim, né? O meu trabalho, a gente fez esses casos todos lá no HC de Ribeirão Preto, né? E a gente fazia com o biômetro de imersão. Era a biometria que a gente fazia lá. E a gente usava esses casos, principalmente esses a 3 milímetros, a gente fazia, como eu falei, como se a topografia de saco capsular mesmo. Então a gente não fazia nenhuma alteração nesse cálculo. E como eu comentei também, né, a constante da Acros, ela é bem semelhante da MA60C, então eu fui até olhar isso, né, para ver se a gente precisaria fazer alguma mudança no cálculo, usar alguma outra forma, mas não precisa. É a mesma, as fórmulas tradicionais aí que a gente conhece e com a medida que você tiver de preferência. E se você usar 3 milímetros, aí você faz como se ela estivesse no saco mesmo, no saco. Eu vi que vocês usam bastante ele sempre 23 Gauss. Vocês chegaram a conseguir fazer isso com 27 ou com 25? Porque você falou da hipotonia. Eu imagino que a hipotonia pós-operatória tem a ver com 23, vai sobrar um espaço, né, entre a luz que você entrou na esclera do fio. Sim. Se chegaram a usar 20, será que com 27 o fio passa? Minha dúvida é essa. Não sei. Lá a gente só tinha 23 Gauss. Você chegou a fazer, Leandro?
Com 25? Não fiz com 25. O 25 Lá, que eu vi era valvulado lá, mas a gente não usou para... não, a gente usou todas mesmo com 23, então não sei te falar. Tá. É interessante que nos trabalhos eles não, eu estou tentando lembrar, eles não descrevem muito mesmo, se eles usam 23, 25, mas às vezes a gente fazia a esclerotomia, mas todas eram com esclerótomo de 23 e não usava o trocar, né? Então você podia até, justamente uma das ideias era até ver se diminuía um pouquinho, né, esse vazamento depois que você passava o fio. Mas era esse o cuidado que a gente tentava tomar, né? Era checar para ver se tinha alguma esclerotomia vazando e suturar quando era necessário. Mas ainda assim, uma das, né, complicações que a gente observou nesses pacientes foi uma hipotonia. Mas, como eu falei, a gente não teve assim nenhuma hipotonia que não tenha se resolvido em mais de uma semana e nenhuma complicação. Você falou também ali daquelas córneas com mais de 1000 células. E quando tinha menos do que 1000 células, o que vocês A fazem? gente na verdade, a gente chegou a fazer, não incluiu no estudo, né? Porque meu estudo especificamente tinha esse critério de inclusão. E a gente não teve complicação, mas eu peguei caso que tinha uma celularidade baixa e daí a gente contraindicou. E encaminhou o paciente para o ambulatório de lente de contato. A gente não fez, não sei se o Leandro acompanhou alguma, mas eu não acompanhei, assim, nenhuma que a gente tenha feito com um especular aí ruim, com uma celularidade ruim, que a gente tenha observado alguma descompensação corneana. Se a gente fez menos do que 1000, foi próxima disso. Eu lembro de Então, uma paciente que fez com 700 células e evoluiu bem, assim, no segmento. tudo bem. Mas o segmento foi menos de um ano, né? Porque eu saí. A áqueos, ela é hidrofóbica ou hidrofílica, você sabe? Então, ela é hidrofílica. Até comentei aqui, ó. Aqui nesse slide aqui, né, que eu comentei, que aí você acaba, por conta dela ser hidrofílica, você pode ter a deposição do cálcio, né? Não tiveram nenhuma pacificação até hoje, assim. Não. E e teve caso, né, do descolamento de retina que a gente teve que colocar, porque lá a gente usa o C3F8, então a gente usou o C3F8 e não teve, assim. Mas tem alguns casos relatados, né? Principalmente com gás, até o óleo, mas principalmente com gás. Mas a gente tomava esse cuidado também, evitar fazer troca, evitar colocar bolha de ar na câmara anterior, então a gente não observou, mas na literatura tem descrito. Show. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Hamilton está aí sempre pensando. Hamilton é grande fã de sutura na íris, que eu sei, né, Hamilton? Acho que o Tiago Valadão queria fazer uma pergunta. Seu áudio está aberto, Tiago? A gente não está conseguindo te escutar. Ele falou que foi sem querer que ele apertou. Ah, tudo bem, sem problemas. Então, a grande vantagem, eu acho, da técnica da Acros é que como você tem 4 pontos de fixação, uma vez que você faz a medida certa do limbo, no local da inserção dos trocados, você vai passar o fio, a chance da lente ter tilt é muito pequena mesmo. Então, isso é um dos grandes pontos que eles falam na hora de tentar sepultar o ponto para quem fosse aventurar para sepultar, é que você talvez tenha que rodar os 2 pontos simultaneamente, e você roda um para superior e o outro lado para inferior, de maneira que você não, se você puxar os 2 para superior, você pode ter o tilt da lente para a parte inferior da lente pode tiltar para superior. É uma das dicas que eles dão, de tentar pegar um para cima e o outro para baixo. Mas tem risco no nó soltar, e se o nó soltar, você tem que explantar a lente. Se der sorte dela não estragar, você recomeça praticamente a cirurgia. Trocar valvulado eu acho que ajudaria muito nesses casos, porque é uma cirurgia que gasta muito BSS, né? Não era incomum, às vezes, se você ficar tendo dificuldade de passar os pontos ou passar os fios, até o saquinho do campo ficar muito pesado e a gente ter que tirar o BSS dali, porque o paciente começa a girar a cabeça involuntariamente, ter desconforto ali por causa do peso. Então, não era incomum gastar mais de um frasco de BSS na cirurgia, principalmente quando eram as primeiras cirurgias do cirurgião, né? Sem o valvulado. Eu acho que o valvulado ajudaria muito, sim, nesse caso. Acho que fazer só o furinho com o esclerótomo sem trocáter, vocês faziam também no começo, eu imagino, né? Você achava que vazava muito. Sim. Sim, eu fiz alguns casos assim.
Mas ele acaba vazando um pouco também, né? Mas é uma opção. Uhum. Você quer mostrar o seu caso, Alexandre, para a gente? Vou compartilhar aqui minha tela, só um pouquinho. Deixa só um pouquinho, Alexandre, deixa eu só fazer um agradecimento para a doutora. Em nome da Médica de Olhos, Natasha, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua expertise. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. E depois eu lhe mando o nosso certificado daí, do teu agradecimento, tá bom? Tá ótimo, muito E obrigada. novamente, parabéns. Parabéns pelo doutorado e pela aula também. Obrigada. Alexandre, é com você. Vamos entrar aqui. Eu trouxe um caso rápido, só até que o Leandro pediu para a gente apresentar, que é só até para criar um pouquinho de descrição. Foi legal até que você não comentou sobre isso. Então, esse é um homem, 72 anos, uma história de VPP por descolamento nos anos 2000, uma faca em 2002, e ele chegou para mim ano passado, uma baixa da visão a 25 dias, com tudo luxado para o complexo, para a cavidade vítea. Estava tanto a lente intraocular quanto o saco. Então, isso aqui é o que a gente via no fundo de olho, quer dizer, ele era vitrectomizado, né? Então caiu tudo. Você vê aqui toda uma lente, até para quem lembra, essa aqui é uma lente de silicone, ela tinha a salsinha meio alaranjada, uma lente que a gente usava bastante no começo dos anos 2000, e tinha todo esse anel de Sommers Ring em volta, era o saco completamente, você vê aqui basicamente toda a rex em volta. E na microscopia ele tinha essa micro, né? Então, assim, tinha, apesar de 1.144 células, uma córnea bem ruim, na minha opinião, e nesses casos eu tenho muito receio de jogar uma lente para a câmara anterior, seja explantar ela inteira ou cortar, eu tenho muita dificuldade em fazer isso sem perder celular, mesmo usando o Biscoito, é uma técnica que eu acho que a gente perde um pouco de células, né? Eu levei esse paciente para a cirurgia e o que eu resolvi fazer foi, eu consegui aspirar esse saco diretamente lá com o próprio vitreófago, trouxe ele para frente, e uma técnica que eu tenho utilizado hoje em dia, às vezes quando eu tenho já uma lente dentro do olho, que eu não quero manipular muito o segmento anterior, aqui eu coloquei visco na câmara anterior, capturei essa lente aqui no segmento anterior da melhor forma que eu pude, sem machucar a córnea, e resolvi fazer um hashtag, que é uma técnica que eu já tive muito problema, mas quando eu tenho um saco grande como aqui, então a gente mede a 2 milímetros do limbo, aqui eu estou passando um fio de Prolene 10 zeros, pegando ele por um lado, a gente puxa esse fio para cá, né? Então a distância entre os fios ela é de 4 milímetros, é parecido mais ou menos com o que a gente faz com a Acros, 4, 5, acho que deve fazer pouca diferença. Aqui eu jogo ela um pouquinho para cima de volta. Foi legal que essa lente ela não caiu. Eu consegui deixar ela lá. Aqui estou entrando com outro fio a outra ponta agora, né? Estou puxando por aqui. Então, assim, é parecido até na hora que a gente sutura com o que a gente faz, o que vocês fazem com a Acros. Aqui eu sempre coloco o visco na hora de tentar jogar para dentro. Eu consegui, né, rodar o fiozinho para ele ficar completamente lá dentro. Então, a gente faz isso, né, 6 e 12 horas. Depois repete a mesma manobra, fazendo ela às 3 e 9 horas. Então, passa o primeiro fio mais inferior, depois aqui já entrando na agulha superior, passando esse fio também. A gente sutura. Geralmente, quando vai amarrar, é importante você já amarrar ela bem no cantinho, né, para ter que mexer o mínimo possível. Uma coisa que eu faço bastante, desde que eu faço o divisor, sempre dou uma chacoalhada no olho, que se a lente for para cair, que ela caia já na minha mão ali na hora. No final, faço a remoção do visco elástico, que sempre está lá dentro. Até removo um pouco do visco do segmento anterior também. Aqui até no final eu suturei a esclerotomia do 25 gauge. E no final a gente tem uma cirurgia onde eu mexi pouco no segmento anterior. Quer dizer, o que foi legal desse caso é que ele evoluiu super bem, até ele ficou um pouco mais míope, mas a lente hoje está lá bem posicionada. A gente vê que quem olha parece que o saco está inteiro no lugar, né? Então eu trago essa técnica como assim uma outra técnica. A gente sabe que sutura de lente hoje existem várias técnicas, tem aquela que é melhor. Eu particularmente não sou muito fã do hashtag, mas é uma técnica que às vezes você já está com uma lente lá dentro, você não quer manipular a córnea. Essa tem uma técnica interessante que era descrita por um brasileiro, né, uma técnica nossa, descrita pelo Fernando Novelli, lá de Joinville. Eu trouxe esse caso mais para ilustrar, mostrar que existem diversas técnicas, mas como eu falei no começo, eu estou muito interessado realmente em a gente comprar a Gore-Tex, ter a Acros junto com a gente para evoluir e começar a usar uma técnica nova. Tá? Queria agradecer também, parabenizar a Natasha mais uma vez pela excelente aula. Era um caso rápido só para gerar um pouquinho de discussão aí, ver o que as pessoas vão falar. Vocês usaram o hashtag em alguma época, Natasha? Como é que é a experiência de vocês?
Não, na verdade, até a doutora Francine, né? Lembra, Leandra? Ela até sugeriu a gente fazer justamente para comparar com a Acros, a gente acabou não fazendo. Eu conheço essa técnica, claro, mas eu especificamente nunca tinha feito. A gente usa essa hashtag enquanto a gente tem um paciente afásico e tem que colocar óleo de silicone. Era principalmente nessa situação que a gente usava, né? Mas para fixar lente, achei super interessante, porque é essa questão, se você consegue não explantar essa lente, eu acho que traumatiza muito o olho do paciente, você tem que explantar essa lente, né? Mesmo ter que cortar, mesmo que você tenha uma tesoura boa, você tem que cortar ela ali na câmara anterior. Então, num paciente que já tem uma córnea com alguma alteração, eu acho que realmente é o ideal, você não explantar essa lente. Hamilton, venha. Queria parabenizar os palestrantes, Natasha, Alexandre. Eu percebo que o pessoal da retina está invadindo a parte do segmento anterior. Estou vendo o pessoal da retina fixando as lentes, e que normalmente a gente fazia isso. E por medo, né, o residente, o fellow, tem medo, às vezes, da pars plana, pars plicata. Eles têm medo, parece que o diabo mora na pars plicata, na pars plana, já tem o purgatório para trás da pars plana, ninguém sabe, está tudo escuro. É importante que durante o fellowship a gente domine essa técnica, tanto o pessoal da retina quanto o pessoal da câmara anterior. Eu não estou sugerindo que o cara vá lá atrás e busque uma lente como o Alexandre fez agora, mas a maioria dessas lentes estão presas por um fiozinho ou estão deslocadas e estão aqui na frente. Então, a maioria dessas lentes, elas estão disponíveis para o cirurgião de segmento anterior, mas ele precisa dominar a pars plana, a pars plicata, porque vai sangrar de vez em quando entra contra o cáterzinho desse, vai sangrar de vez em quando. Enfim, a gente precisa aprender essas técnicas, senão a gente vai ficar cada vez devendo mais. Mas parabéns mais uma vez. Acho que todas as técnicas que vocês mesmos falaram têm o seu lugar. Examinando o paciente, a gente vê às vezes às vezes uma sutura só de um lado está bom. O Alexandre falou, suturar na íris também é uma alternativa muito interessante. Se for suturar na íris, suture às 12 às 6 horas, não suture na horizontal, suture na vertical, que fica anos e anos. E, enfim, eu não tenho onde comprar o Prolene 9.0, isso eu não consigo comprar, mas também seria uma alternativa também bem interessante. Parabéns para vocês, eu fiquei muito contente, aprendi muito hoje aqui assistindo, fiquei muito contente em assistir. Agora todo mundo ficou com um pouco de inveja, de ciúmes, porque o Leandro está flertando com você, viu, Natasha? Ficou o tempo inteiro só vocês dois conversando, uma moça bonita como você, não permitiu nem o coitado do Rafael Ferrer com o certificado querendo entregar para você, fazia um tempão, e só o Leandro lá monopolizando tua atenção. Parabéns para todos. Obrigado. Obrigada. Queria só fazer uma perguntinha. Se alguém conhece essa lente, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu só conheço da internet, eu nunca vi nem em congresso falarem. Só para a gente aproveitar esse ambiente aqui de aprendizado. Ela é uma lente italiana. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Chamada Carlevale. E aqui a fabricante é a Soleco. E ela tem... Eu vi. Já? Alguém viu? Ela foi lançada na Escras de 2018. Sim. E alguém apresentou resultados bons? Algum trabalho prospectivo? Eu vi uma palestra do próprio idealizador, né? Acho que é Carlos Carlevale, se eu não me engano, o idealizador da lente. E aí, nessa palestra, tinham várias técnicas, falavam de Amani também. E aí, ele falou da lente dele como uma alternativa, porque como ela tinha esse finzinho que você embute no pocket, ele falou que a chance dela rodar, como a Yamane às vezes acontece, era menor e que, assim, óbvio que era o idealizador falando, né? Então ele só falava mais dos benefícios e tudo, mas ele falou que seria uma grande alternativa, que prometia muito. Eu até ia perguntar se
alguém sabia de como ela se desenrolou, mas eu só vi até então isso dela. Doutor Hamilton, quer falar? Eu queria só fazer uma ressalva. Todos temos que ter muito cuidado no Brasil. O Brasil está virando complicado em relação às coisas importadas under sovaco. Muito cuidado com lentes e com fios e com produtos dentro do olho que não tem registro, especialmente quando você pode rastrear. Você pega uma lente como essa e você percebe que você não tem registro no Brasil e olha, na mão de um cara esperto dá um problema do tamanho de um bonde. Eu sou um cara que está ficando cada vez mais cético em relação a essas coisas que não tem registro no Brasil. Viu? Cuidado com isso. Pode ser linda, mas... e é claro, a gente sempre fez isso, né? Sempre fez isso, de trazer as coisas antes da aprovação, e a gente corajoso, a gente vai lá para o bem do paciente e acaba fazendo. Mas tem que tomar cuidado, que isso nem sempre, às vezes a gente de bonzinho acaba sendo o vilão da história, especialmente numa cirurgia onde tem um risco de descompensação de endotélio, um risco de edema macular cistoide, risco de descolamento de retina e de glaucoma, como é uma sutura de lente intraocular. É isso. Ótimo. Eu queria fazer uma última pergunta só. Você tem alguma opinião sobre a artesã retroiriana? Que essa é uma outra técnica que eu acho que talvez tenha um futuro na mão da gente também. É uma lente um pouco mais cara, mas e qual é a tua opinião sobre a artesã retroiriana? Você já chegou a ver alguém fazer? Você revisou bastante coisa, mas tem pouca literatura sobre isso ainda, né? Tu tá perguntando para mim? Sim, para a Natasha. Não, eu conheço, claro. Eu nunca fiz. Na verdade, foi isso que o Leandro falou, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente começou mesmo a concentrar todos os pacientes que tinham indicação de fazer implante na fixação da acros. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam muito, né, dessa artesã, mas não vou dar uma opinião assim mesmo, porque eu realmente estou mais familiarizado com a acros mesmo. Eu fiz já essa lente, Alexandre, e eu tive que tirar 2 lentes que eu pus dessa maneira. Os 2 pacientes tinham vitrectomia total e devido à iridodonese, começou a ter perda progressiva do endotélio, com aquela síndrome que, como é que é, Natasha? Você lembra daquele nome daquela síndrome que vai perdendo o endotélio na periferia porque a íris começa a bater na periferia da córnea? Ai, meu Deus do céu. Como? Não é pseudosfoliação. Não. A íris começa... Por causa da iridodonese, isso existe até em pacientes fáscicos. Às vezes, ela bate na periferia da córnea e começa a perder, o endotélio começa a morrer da periferia para o centro. E, enfim, eu tive que tirar os 2 pacientes que eu pus, eu tive que tirar, mas por azar eram pacientes que eram com vitrectomia total. E provavelmente por isso que aconteceu isso. E eu fiz a artesã justamente porque era vitrectomia total. Eu pensei, isso aqui vai ser muito mais fácil fazer. E foi realmente uma cirurgia muito fácil de ser feita, rapidíssima, mas infelizmente na minha mão eu tive que tirar as 2 lentes que eu pus. Você colocou elas atrás da íris ou mesmo na frente? Atrás da íris. Atrás da íris. Essas que eu estou falando, não foi a lente que batia na íris, na córnea, não. Era a íris que balançava junto com a lente e que vinha para a periferia, bem na periferia da córnea. Tem um nome dessa síndrome que eu me esqueci agora, que raio, mas eu vou me lembrar e depois eu passo para vocês. O Márcio colocou ali Brown-McLean Syndrome. O Márcio Zaparoli, Brown-McLean Syndrome. Boa, Márcio, parabéns. Perfeito, Márcio, parabéns. Brown-McLean, isso mesmo. Muito obrigado. Putz, eu estava faz tempo querendo lembrar disso. Parabéns, Márcio. Eu acho que a mensagem que tem que ficar para todo mundo aqui dos fellows que está aprendendo é que sutura de lente intraocular sempre é complexa, na minha opinião. Você pode ter muita experiência, mas sempre existem emoções, né? Ou a lente gira, ou o fio arrebenta, ou a lente, você fica com a alça na mão quando tentando Yamane. Está todo mundo na moda agora de tentar o Yamane. E eu acho que é importante todo mundo saber que o Yamane, primeiro, ele é um cirurgião treinado em retina, né? Então, ele é um cirurgião que tem a habilidade de fazer vitrectomia, ele mexe atrás da íris, de tirar o vítreo, ele não tem esse medo do vítreo.
E segundo, que a lente que o Yamane usa não são as lentes que nós temos aqui. Quer dizer, usar uma MA60C, usar aquela outra que é da Johnson & Johnson, as alças são mais frouxas, elas arrebentam mais fácil, né? O Yamane usa uma lente das Zeiss que é a CT Lúcia. Se eu não me engano, a gente não tem no Brasil. Então, ela é uma alça direta que o material é diferente, então ela é mais maleável, de você poder puxar para lá e puxar para cá. E é por isso que muita gente tenta e acaba até se traumatizando. Eu já fiquei com uma alça na mão algumas vezes, honestamente, tentando, então tenho até um pouco de receio de voltar a tentar isso hoje em dia. Mas a gente tem que tentar de tudo. Agora, o próximo passo é realmente partir para Acros, eu acho. Leandro, se quiser encerrar, então, aí, chega de pergunta. Alguém mais tem pergunta? Ótimo, então, gente. Eu gostaria de agradecer novamente a doutora Natasha, então, pela excelente aula, né? Compartilhar todo o conhecimento que ela tem, a experiência que ela teve aí com esses vários casos que ela fez e segue, né? Que é muito importante seguir depois da cirurgia. E também, doutor Alexandre, pelo excelente vídeo que ele apresentou, né? Sobre a técnica do hashtag, que é uma técnica que a gente vai escutar falar bastante aí nos congressos e o pessoal que está no Fellow vai acabar vendo bastante essa técnica aí, tá? E o comentário de todo mundo enriqueceu bastante nossa noite, acho que foi uma noite de bastante aprendizado e logo mais a gente pensa num outro tema que seja bom, que contemple bastante o pessoal do segmento anterior também para programar a próxima aula do grupo da retina aqui, do médico de olhos. Obrigado a todos, gente. De novo, boa noite. Legal, obrigado. Boa noite, pessoal.